Olá, está no ar o Revista TST. Aqui você fica por dentro das principais informações do Tribunal Superior do Trabalho. E o programa de hoje está cheio de decisões relevantes, viu, Luana? Dá só uma olhada. Integração de horas extras habituais no repouso semanal deve repercutir nas demais parcelas salariais. Psicóloga da Fundação Casa não obtém direito ao adicional de insalubridade. E ainda, sócia de microempresa consegue liberação de nomeação como depositária de bens penhorados. Tudo isso agora no Revista TST. Nós começamos esta edição com um julgamento do Pleno do TST. O órgão reúne todas as ministras e todos os ministros da Corte para avaliar temas de grande repercussão. Em julgamento recente de incidentes de recurso repetitivo, Anderson, o colegiado decidiu que o valor do descanso semanal, que tem remuneração maior devido ao pagamento habitual de horas extras, deve repercutir sobre outras parcelas salariais, como férias, 13º salário, aviso prévio e FGTS. Esse entendimento deverá ser aplicado às horas extras prestadas a partir de 20 de março deste ano. O novo entendimento foi fixado seguindo a sistemática de incidente de recurso repetitivo, que permite definir teses jurídicas sobre temas recorrentes nos recursos de revista a serem aplicadas a todos os casos semelhantes. O relator, ministro Amaury Rodrigues, explicou que o caso chegou ao Tribunal Pleno após a 6ª turma do tribunal verificar confronto entre os conteúdos da súmula 19 do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia e da orientação jurisprudencial 394, da seção 1 de dissídios individuais do TST. Aprovada em 2010, a OJ 394 previa que a majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das horas extras habitualmente prestadas, não repercutia no cálculo de férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS, sob pena de caracterização de bis in idem, ou seja, dupla incidência. Diante do conflito, o colegiado decidiu submeter o tema a julgamento de recursos repetitivos. Na seção 1 de dissídios individuais, os ministros aprovaram, por maioria, tese jurídica contrária à OJ 394. No julgamento no Tribunal Pleno, o relator, ministro Amaury Rodrigues, defendeu que o valor do descanso semanal, que tem remuneração maior devido a horas extras habituais, deve repercutir nas demais parcelas salariais. Ele também propôs que a nova regra começasse a valer a partir de 20 de março deste ano e que a orientação jurisprudencial 394 fosse alterada para a inserção dessa data. Para o relator, isso facilitaria a aplicação correta do entendimento, reduzindo a gama de recursos a respeito da matéria. O ministro Ives Gandra divergiu e apresentou voto favorável à manutenção da OJ 394. No meu modo de ver, no fundo, é operação matemática. Então, o que nós temos? As horas extras já estariam fazendo parte do cálculo aqui das férias, 13º, aviso prévio e FGTS, e não poderiam agora, repercutindo no repouso semanal remunerado, voltar a repercutir nessas parcelas, exatamente por quê? Porque já estava embutido na repercussão no repouso semanal remunerado dessas parcelas. A divergência foi acompanhada pela ministra Maria Cristina Peduzzi. Me parece que estaria caracterizado o bis in idem se nós alterarmos este entendimento. Então, eu endosso os argumentos adotados pelo ministro Ives Gandra. A favor da nova tese jurídica, contrária ao OJ 394, o ministro Alberto Balazeiro acompanhou o relator. Não identifico o bis in idem. Entendo, como bem apontou o relator, tratar-se de juízo idêntico ao que ocorre, por exemplo, no cálculo de adicional de periculosidade, que integra o cálculo das horas extras, a súmula 132, inciso 1º, assim prescreve, sendo que ambas as rubricas, adicional de periculosidade e horas extras,
essas já fortificadas pelo primeiro, repercutem nas verbas salariais que se baseiam a remuneração. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, também votou com o relator. Durante a sessão, ele reforçou o entendimento que havia apresentado no julgamento realizado pela SDI 1. Eu volto a afirmar o meu convencimento, do qual nunca me divorciei, no sentido de que aqui nós estamos tratando, na verdade, de incidência de diferenças da parcela no cálculo das verbas resilitórias, não havendo de forma nenhuma se falar em incidência repetida pelo fato de se tratar de parcela já incorporada ao salário por força da habitualidade. Por unanimidade, o conflito de teses foi reconhecido e, por maioria de votos, o colegiado decidiu alterar a redação da OJ 394 da SDI 1, conforme proposto pelo relator. Agora, com o julgamento de incidente pelo Pleno, o processo deve retornar à seção 1 de dissídios individuais, para que os embargos interpostos por um comércio atacadista sejam julgados. Vamos agora à seção 2 de dissídios individuais. O colegiado considerou cabível uma ação rescisória ajuizada por uma empresa de call center, com base na não aplicação do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a licitude da terceirização. A tese foi firmada pelo STF antes do trânsito em julgado da decisão que a empresa tentava rediscutir. Vamos saber mais detalhes desse caso com o repórter Rafael Oliveira. Oi, Rafael. Olá, Luana. A ação originária foi ajuizada em 2015 por uma atendente de call center contratada pela Callink para prestar serviços para o Banco Santander. O juízo de primeiro grau considerou ilícita a terceirização e reconheceu o vínculo de emprego da trabalhadora diretamente com o banco, condenando as duas empresas ao pagamento das parcelas devidas. A sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais e acabou se tornando definitiva em 2019. No mesmo ano, a Callink ajuizou ação rescisória para tentar desconstituir a sentença. A empresa sustentou que a condenação não teria considerado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal de agosto de 2018, que havia legitimado a terceirização. Porém, o Tribunal Regional do Trabalho rejeitou o pedido por entender que não cabe ação rescisória quando a declaração de inconstitucionalidade ou de incompatibilidade de lei pelo STF ocorrer antes do trânsito em julgado da decisão a ser rescindida, como ocorreu nesse caso. Em seguida, a Callink recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na SDI 2, ministra Morgana Richa, explicou que a decisão da Suprema Corte tem aplicação imediata. Sendo assim, torna-se vinculativa a partir da publicação da ata de julgamento da sessão plenária, o que ocorreu em 10 de setembro de 2018. Eu estou conhecendo do recurso e dando provimento para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que prossiga na instrução e julgamento da rescisória como entender de direito. Eu estou aqui afastando o cabimento das hipóteses do artigo 525 para ação rescisória, entendendo, no entanto, cabível com base no inciso 5º do 966 do CPC. Segundo o voto da ministra, o colegiado determinou o retorno dos autos ao TRT para que prossiga com a instrução e o julgamento da ação rescisória. A decisão foi unânime. Volto com você, Luana. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Agora uma dica para você que deseja saber um pouco mais sobre as ministras e os ministros que atuam no tribunal. O QR Code que aparece na tela dá acesso às biografias de integrantes do TST. Aponte a câmera do seu celular e conheça a trajetória profissional dos membros da Corte Superior Trabalhista. A seguir, 7ª turma do TST libera a sócia de microempresa de ser nomeada como depositária de bens penhorados para pagamento de dívida trabalhista. A gente volta em instantes. Não saia daí.
Todas as quartas-feiras ocorrem os julgamentos das turmas do tribunal. E nós separamos alguns destaques para você. Uma psicóloga da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, a Fundação Casa de São Paulo, não conseguiu obter direito ao adicional de insalubridade. A decisão da quarta turma seguiu a jurisprudência do tribunal sobre o tema. E o repórter Daniel Vasques tem mais detalhes para a gente. Oi, Daniel. Oi, Anderson. Oi, Luana. Na reclamação trabalhista, a psicóloga disse que mantinha contato físico, direto e permanente, com adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e são portadores de patologias, inclusive doenças infecto-contagiosas. Situação que, segundo ela, caracterizaria a insalubridade. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, manteve decisão de primeiro grau que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade de 20%. O percentual foi definido com base em laudo pericial, que concluiu haver insalubridade em grau médio. A instituição recorreu ao TST, argumentou que o serviço prestado pela psicóloga não consta na norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho, que relaciona as atividades e operações consideradas insalubres. Sustentou ainda que a trabalhadora não tinha contato permanente com pacientes ou objetos de uso pessoal de adolescentes com doenças infecto-contagiosas. Para o relator do recurso de revista na quarta turma, ministro Alexandre Ramos, o caso pode ser enquadrado na tese fixada pelo Pleno do TST após julgamento de recurso de revista repetitivo, tema número 8. Conforme a decisão publicada em outubro de 2022, os agentes de apoio socioeducativo da Fundação Casa não têm direito ao adicional de insalubridade em razão do local da prestação de serviços. Isso porque o eventual risco de contato com adolescentes com doenças infecto-contagiosas não ocorre em estabelecimento destinado aos cuidados da saúde humana. Apesar de a psicóloga não ser agente de apoio socioeducativo, o ministro considera que a fundamentação desse julgamento é aplicável à situação da trabalhadora. O relator afirmou ainda que a decisão do TRT violou a súmula 448 do TST, que exige para o pagamento da parcela a classificação da atividade insalubre na relação oficial, elaborada pelo Ministério do Trabalho, não bastando apenas a constatação por meio de laudo pericial. Ele foi acompanhado pelos demais ministros da quarta turma. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Daniel. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. E na sétima turma, uma sócia de uma microempresa de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, conseguiu ser liberada de nomeação como depositária de bens penhorados para pagamento de dívida trabalhista. Segundo o colegiado, a investidura no cargo depende da aceitação da pessoa nomeada, o que não ocorreu no caso. O processo teve início quando um carpinteiro ajuizou ação contra a microempresa, que foi condenada ao pagamento de parcelas trabalhistas. Na fase de execução, foi determinada a penhora de material de construção da empresa até o valor da dívida, de R$ 56 mil. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, não tinha depósito para essa finalidade. Por isso, ao executar a ordem, o oficial de justiça nomeou a sócia como depositária dos bens, ou seja, como responsável pela guarda. Contra a nomeação, a sócia argumentou que manifestou expressamente não querer o encargo, tendo inclusive se recusado a assinar o termo de aceitação. O TRT, porém, manteve a determinação com o entendimento de que a nomeação pode ocorrer de ofício, sem requerimento das partes, em caso de resistência da parte executada para retardar ou impedir a quitação da dívida. Outro argumento foi de que não haveria prejuízo à depositária, porque os bens já estavam na empresa e sob vigilância dela. Na sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso de revista apresentado pela sócia, ministro Cláudio Brandão, explicou que, de acordo com a jurisprudência do TST, a investidura no cargo de depositário depende da aceitação da pessoa nomeada, que deve assinar termo de compromisso no auto de penhora. Sem isso, segundo o relator, é inadmissível haver restrição do direito de liberdade. Com base nesse entendimento, por unanimidade, a sétima turma liberou a sócia da microempresa do encargo de depositária de bens penhorados para pagamento de dívida trabalhista.
A segunda turma do TST anulou o processo de um assistente administrativo de João Pessoa, na Paraíba, para que ele possa apresentar nova testemunha em substituição à que passou mal antes de ser ouvida na audiência de instrução. Nessa decisão, Anderson, o colegiado concluiu que o indeferimento do pedido de substituição pelo juiz havia cerceado o direito de defesa da parte. Na reclamação trabalhista, um assistente administrativo dos Institutos Paraibanos de Educação IP questionava o fato de ter sido dispensado quando teria direito à estabilidade provisória por fazer parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. Sendo assim, ele pediu na Justiça do Trabalho a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais. Mas o juízo de primeiro grau considerou que a única testemunha ouvida em favor do empregado não foi capaz de comprovar a existência do dano moral. Assim, negou o pedido. A outra testemunha indicada pelo trabalhador não foi ouvida porque pediu para ser dispensada depois de passar mal. Em recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região na Paraíba, o empregado disse que havia solicitado a substituição da testemunha que não prestou depoimento e que a negação desse pedido caracterizou cerceamento de defesa. O TRT observou, no entanto, que o juiz tem autonomia para rejeitar pedidos que considerar inúteis a solução da controvérsia, conforme o artigo 139 do Código de Processo Civil. Além disso, deve zelar pela celeridade processual. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na segunda turma do TST, ministra Maria Helena Malman, reconheceu que, em regra, as testemunhas listadas não podem ser trocadas. Entretanto, o artigo 451 do Código de Processo Civil admite a mudança por motivo de doença, como no caso. Portanto, a testemunha que não tinha condições de prestar depoimento por questões de saúde deveria ter sido substituída para assegurar o direito de defesa. Assim, a segunda turma do TST declarou a nulidade do processo desde a fase de instrução. Dessa forma, a ação retornará à vara do trabalho para que o trabalhador possa indicar nova testemunha. A decisão foi unânime. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quer saber a qual vara do trabalho e região judiciária um município pertence? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Na página, você seleciona a letra inicial do município e confere todos os detalhes. É possível verificar a cidade-sede da vara responsável pela jurisdição e também o número de varas instaladas no local, entre outras informações. E no próximo bloco, você vai saber as novidades da nova temporada do podcast Trabalho em Pauta. Não saia daí, hein? A gente volta daqui a pouco. Voltamos com Revista TST. Fique agora com outras notícias de destaque. A Embrapa e o Sindicato dos Trabalhadores do Setor celebraram no Tribunal Superior do Trabalho o acordo coletivo para o biênio 2022-2023. O ajuste ocorreu em reclamação pré-processual conduzida pelo vice-presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga. A partir de 1º de abril, os profissionais terão reajuste salarial de 100% do IPCA acumulado entre maio de 2021 e abril de 2022, retroativo a 1º de maio de 2022. O auxílio alimentação ficou mantido no valor de R$ 1.075,25, com participação dos empregados de 2%. Outros tópicos foram contemplados, como antecipação do 13º salário, auxílio creche e adicionais de insalubridade e periculosidade. O combate ao trabalho infantil, ao trabalho forçado, ao tráfico de pessoas e ao trabalho em condições degradantes foram alguns dos assuntos debatidos no encontro realizado na sede do TST entre ministros do Tribunal Superior do Trabalho e representantes do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos. Os magistrados relataram o aumento do trabalho em condições análogas à escravidão após a reforma trabalhista em 2017. É necessário que a gente troque experiências, não é? E mediante essas experiências a gente possa chegar a uma solução mais aprimorada e perfeita de erradicação desse tipo de atuação e de história, né? Tão degradante, tão ruim e tão triste para nós. E a experiência trazida até
pela Secretaria de Trabalho americana, é que a preocupação, na atualidade, é constante e geral, não é? E por isso que nós estamos com as portas abertas para receber todas essas informações. A Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, concluiu correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe. Durante 4 dias, a ministra visitou instalações e avaliou a prestação jurisdicional do TRT. O ministro Cláudio Brandão se reuniu com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, para convidá-la a participar da abertura do evento Julgamento com Perspectiva de Diversidade e Inclusão, Gênero. O convite foi assinado pelo ministro, que é diretor do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do TST, e pelo presidente do tribunal, ministro Lélio Bentes Corrêa. O evento será realizado de 10 de abril a 6 de junho. A 34ª reunião de ouvidores da Justiça do Trabalho debateu temas como inteligência artificial no judiciário e a Lei Geral de Proteção de Dados. Outro assunto em discussão foi o papel das ouvidorias da Justiça Trabalhista em meio a transformações sociais, como observou a ouvidora-geral do TST e do CSJT, ministra Delaide Miranda Arantes. Nós estamos trabalhando para criar um núcleo de ouvidoria da mulher e inclusões, né? Porque hoje nós temos questões de raça, questão de diversidade, e nós já temos uma comissão de inclusão, e nós vamos trazer para dentro da ouvidoria tanto a criação de uma ouvidoria da mulher como de inclusão. O podcast Trabalho em Pauta estreia nova temporada. O programa traz discussões atuais sobre situações relacionadas ao mundo do trabalho, como o trabalho escravo contemporâneo, que atinge, na maioria das vezes, pessoas mais vulneráveis. Pois é, Luana, no primeiro episódio da nova temporada foi feita uma contextualização histórica dessa chaga, que ainda é a realidade de muita gente. Vamos saber o que a editora e apresentadora do podcast, Luma Soares, está preparando para os próximos episódios. Tudo o que é novo demanda tempo, esforço, dedicação e criatividade. E é isso que a gente quer continuar fazendo na nova temporada do podcast Trabalho em Pauta. Esta sexta temporada estreia com muitas novidades. A primeira começa comigo, que estarei à frente do programa na edição e apresentação. O que não muda de forma alguma é o desafio que temos de descomplicar temas voltados ao mundo do trabalho, garantindo pluralidade de conteúdo, contando histórias reais de gente real. Atenção, vamos gravar? Com linguagem dinâmica e interativa, vamos conversar com especialistas de vários cantos do Brasil e do mundo. Então, para mim, já é um momento assim, de grande alegria estar participando do podcast. E um trabalho como esse não se faz sozinho. Tem toda uma equipe engajada e disposta a oferecer a você que vai nos acompanhar um conteúdo responsável e informativo. Até porque há muitos assuntos urgentes que precisam ser debatidos e levados à mesa. A gente percebe que as relações de trabalho estão em constante mudança a partir das demandas da própria sociedade. Então a nova temporada do podcast Trabalho em Pauta vai falar sobre tecnologia, comportamento, diversidade no ambiente de trabalho, inclusão, meio ambiente e o combate às práticas criminosas como o trabalho análogo à escravidão. Tudo isso em linguagem simples e acessível para que o nosso ouvinte possa se informar quando e onde quiser. São assuntos que trazem uma certa urgência, uma relevância social. São assuntos dos quais a gente não pode se descolar jamais. E embora a Justiça do Trabalho, o TST, tenha na sua função precípua, julgar processos, mas nós precisamos assumir outras responsabilidades dentro do nosso meio social. A cada semana, um novo episódio, uma nova história. Então, posso contar com você nessa conversa? As edições você confere na sua plataforma de áudio preferida. Até lá!
Os podcasts estão disponíveis nas plataformas de áudio. Assim fica mais fácil acompanhar os conteúdos e obter informações de qualidade sobre temas variados. Com essas informações, a gente chega ao fim dessa edição do Revista TST, que é a de número 300. Pois é, Anderson, o programa estreou em 2015 com a missão de mostrar a atuação do Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal da Justiça Social. Desde então, as edições semanais do Revista TST abordam julgamentos, decisões e a jurisprudência uniformizada da Corte Superior Trabalhista. Ações da Justiça do Trabalho, que beneficiam toda a sociedade, também têm espaço no programa, como a realização da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista e a da Semana Nacional da Execução Trabalhista. Ao longo desses quase 8 anos, o programa passou por reformulações e continuou no ar, inclusive durante a pandemia, quando foi produzido remotamente. Em 2022, com a volta ao trabalho presencial, o Revista TST ganhou nova versão, agora com 2 apresentadores e linguagem mais direta para facilitar a compreensão das decisões do TST. Obrigado por estarem com a gente durante esse tempo todo. Muito obrigada pela companhia e até a próxima semana. Tchau!